O nosso 3 em 1, 4 horas 45 minutos. E olha só, o presidente Lula continua sem palanque no estado de Minas Gerais para as disputas presidenciais. Quem está ao vivo conosco vai trazer mais detalhes para a gente do cenário político do estado mineiro. É o repórter Gustavo Galvão. Gustavo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso querido 3 em 1. Inclusive, o senador Rodrigo Pacheco ainda não se definiu sobre a possibilidade de concorrer ao cargo, de governador do estado de Minas Gerais. Gostaria que você trouxesse mais detalhes e se os aliados presidente Lula está numa espécie ali de compasso de espera, porque o próprio Pacheco, desde o ano passado, quando o presidente Lula demonstrou essa vontade, ele foi um pouco reticente. Eu prefiro me isolar um pouco da vida política, prefiro dar uma pausa na minha carreira. Como é que está a situação de momento por aí? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Oi, Cássio, muito boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham a nossa audiência. O cenário, ele segue como um jogo de xadrez entre o Senado de Minas Gerais e o Palácio do Planalto. Enquanto o presidente Lula tenta costurar uma aliança aqui no segundo maior colégio eleitoral do país, por outro lado, o cenário para Rodrigo Pacheco, ou melhor, o cenário emitido por Rodrigo Pacheco é o de indefinição, porque segundo aliados do PT aqui nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, Pacheco está aguardando apenas um projeto atrativo e sólido do presidente Lula para apontar se há ou não razões de concorrer ao governo do estado de Minas Gerais. O petista Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, ainda não encaminhou o projeto que ele tem para Rodrigo Pacheco aqui no estado de Minas Gerais. E para Rodrigo Pacheco ainda, o apoio presidencial não é o suficiente. Também existe a necessidade de um projeto que justifique o desafio, especialmente contando a dívida bilionária aqui do estado de Minas Gerais, que é de 205 bilhões de reais, sendo que a maior parte desse débito é para a União, do estado de Minas Gerais para com a União. Então, o Rodrigo Pacheco ele foi peça-chave para a aprovação do PROPAG, que é o Programa Pleno de Pagamento da Dívida dos Estados. Então, ele quer um plano para tentar sanar essa dívida aqui do estado de Minas Gerais e quer o PT como aliado a isso também. E além dessa questão administrativa, nós temos também uma dança de cadeiras partidária. O Rodrigo Pacheco, de uma forma ou de outra, ele vai ter que abandonar, vai ter que sair do Partido Social Democrático, PSD, porque o PSD já tem um candidato natural ao Palácio de Tiradentes, que trata-se de Matheus Simões, que hoje é o vice-governador de Romeu Zema. A tendência, Cássius, é que Rodrigo Pacheco vá para um partido de centrão. Pode ser o União Brasil, pode ser o MDB, o mais provável é o União Brasil, porque Rodrigo Pacheco ele tem uma espécie de uma desavença antiga com o MDB, especialmente nas eleições municipais de Belo Horizonte no ano de 2016. A gente sabe que faz muito tempo e num balanço das horas tudo pode mudar. A gente segue acompanhando então essa indefinição de Rodrigo Pacheco. Nós também conversamos com a assessoria do senador e o cenário de indefinição ele é mantido. Cássio, eu volto com você. Perfeito, Gustavo. Obrigado pelas informações diretamente de Minas Gerais. Fábio Piperno, como é que você avalia essas pretensões do presidente Lula em relação ao futuro político de Rodrigo Pacheco e, é claro, também a relação dos dois? Porque, querendo ou não, houve uma espécie de mágoa do Rodrigo Pacheco com a não indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho a impressão, Cássio, que essa mágoa, de certa forma, já está curada, eles já voltaram a conversar, né? A questão é que não é fácil, não está fácil para o presidente Lula acertar os seus palanques em todo o país. Às vezes, por excesso de contingente, né? Por exemplo, Maranhão, os pretendentes estão lá brigando, em outros estados lá do Nordeste também. Em Alagoas, ele conseguiu atrair para o seu campo o prefeito JHC, mas em Minas Gerais e São Paulo ainda não. Rodrigo Pacheco é um nome com o qual ele sempre sonhou, sempre desejou o Pacheco como candidato, mas é claro que o senador Rodrigo Pacheco sabe que trata-se não de uma missão impossível, mas, digamos, de uma tarefa bastante árdua encarar essa eleição para governador. Ô, Alan Ganente, sabe que o estado de Minas Gerais é um estado extremamente estratégico, né, para as eleições presidenciais. A gente costuma brincar que é aquele estado pêndulo que fala nos Estados Unidos. Quando ganha ali,
o presidente acaba, querendo ou não, sendo eleito, porque é um estado que, de certa forma, segue com essa tradição de eleger presidentes. Como é que você vê essa participação do Rodrigo Pacheco, essa possibilidade dele concorrer ao cargo de governador do estado e se, de certa forma, o presidente Lula começa a encontrar dificuldades em formar palanques ou, pelo menos, encontrar nomes competitivos? Estou começando pelo final. Com certeza, ele tem dificuldade de formar palanques e nomes competitivos, Cássio. Então, prova disso é a eleição aqui em São Paulo e eleição em Minas Gerais. E a gente está falando de 2 estados que são muito importantes, né? Há aquela máxima que você bem colocou, né? Minas Gerais, se você não ganhar em Minas, você não ganha a eleição, né? É o estado pêndulo aí, né? É como o pessoal usa lá nos Estados Unidos, como você bem frisou. Então, eu vejo essa dificuldade. O Rodrigo Pacheco, ele também, de novo, ele vai entrar ali para o sacrifício, vai entrar só para o PT ter um nome, né? No caso, porque deve sairia aí do PSD, não sei como é que seria essa formação dessa chapa, mas seria o candidato do presidente Lula. Mas para cumprir tabela, ele tem uma tarefa que é muito difícil, ele não é uma figura popular. A gente não está falando de uma eleição para o Senado, que ele não pode mais, evidentemente, para o Senado, ok. Agora, quando a gente fala de cargo executivo, você precisa, né, ser uma figura popular, e eu não vejo ele como alguém competitivo. Então a situação é bastante complicada e hoje isso mostra que o PT vive muito na figura ainda do presidente Lula. Ô Zé Maria Trindade, como é que você analisa também esse quadro, né, envolvendo o senador Rodrigo Pacheco? Ele que teve uma certa expressividade muito grande à frente, né, quando comandou o Senado Federal e sendo presidente do Congresso, mas para governador a história é outra. Completamente diferente. Ele está muito impopular em Minas Gerais, houve uma campanha muito forte contra ele, outdoor e tal, chamando de traidor. Vamos lembrar aqui, o Pacheco foi eleito ao Senado para derrotar a Dilma Rousseff, e com os votos exatamente da direita e do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegando aqui no Senado, quando eleito presidente do Senado Federal, ele se aliou ao grupo do presidente Lula. E isso provocou uma reação muito forte do grupo da direita e que o elegeu, os eleitores dele. E aí ele caiu ali naquele limbo. Ele não era nem do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também não é do PT, que não aceita os chamados novos cristãos, né? Então ele ficou nesse limbo. Então há uma dificuldade. E agora o PT não consegue fazer um palanque bom para Lula sozinho, né? E aí o que acontece? O PT está tentando trazer ali os aliados possíveis e o Pacheco entra nessa possibilidade. Mas é ir para o sacrifício. Alguém só vai para o sacrifício se tiver uma recompensa ali na frente muito grande. E que recompensa? Seria uma vaga ao Supremo Tribunal Federal se Lula ganhar a segunda eleição, né, o segundo mandato, e lá na frente indicar o Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi eleito deputado e depois senador. Ele não tem uma vida longeva na política, não. Ele é um profissional da área de direito. Tem um escritório muito famoso, ele é muito famoso, foi presidente da OAB de Minas Gerais. Então, esse é o métier dele. A justiça, não é exatamente a política. Olha, essa história de Minas Gerais como um estado importante é verdade. Porque Minas Gerais, ela faz divisa com estados importantes, né? A Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, e aí mescla e pega um pouco da média nacional de Nordeste, Sudeste, né? Daí essa importância, além, evidentemente, de ser o segundo colégio eleitoral do país, né? Então, daí a importância de Minas. Ter um palanque forte em Minas Gerais é muito importante. E mesmo que não tenha um candidato competitivo ao estado de Minas Gerais, o palanque de Lula será, sim, sustentado. O Nordeste e Norte de Minas, ele é muito ligado ao presidente Lula. Durante a apuração, Minas Gerais definiu ali. E quando eu vi a chegada dos votos, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava na frente. Mas quando eu vi Minas Gerais e consultei no site do TSE as urnas que foram apuradas lá no município, porque quem apura a eleição é a urna, não é aqui no Supremo, né? No Tribunal Superior Eleitoral. Quando eu vi as urnas que estavam fechadas e que faltavam Norte e Nordeste de Minas, eu falei, Lula vai ganhar a eleição. Então, assim, Minas tem uma base muito forte do PT, principalmente no Norte e Nordeste,
de Minas, que é um estado muito grande, mais de 800 municípios, né? Então, assim, com a candidatura do Pacheco, evidentemente que facilitaria, mas sem a candidatura do Pacheco, a plataforma Lula lá em Minas, ela insiste e resiste.